Qual a intenção que deve permear a sua mente? Quais as atitudes decorrentes desta intenção? O que deve conduzir o nosso pensar e o que de fato deve fazer com que as nossas atitudes decorram do nosso pensar? Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 12, nos ensina: aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos. Então aqui tem um primeiro segredo. O que de fato Deus quer que você, que eu, que nós venhamos a falar? Para que nós venhamos saber detalhadamente aquilo que o Papai quer que nós venhamos a falar, a gente precisa de um relacionamento íntimo com Ele. A gente precisa estar próximo dEle. A gente precisa ter um anelo pela presença do Papai de forma íntima. Nós precisamos ser apaixonados pela Bíblia. Nós precisamos ser apaixonados pela oração. Porque aí a nossa intenção, a nossa mente, a nossa gnose, ela vai estar totalmente derramada e conectada com a mente de Cristo. Daí, nós vamos, consequentemente, fazer com que a intenção do Papai, com a intenção de Deus, seja de fato a nossa intenção. Porque, de fato, a gente não vai incorrer em erro ou em má intenção, porque a presença de Deus, a glória de Deus, está fluindo através de nós. Então, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Que nós tenhamos essa tarefa também com o nosso decorrer de vida, com as nossas atitudes de vida. Não queremos agradar as pessoas. Quando ele fala isso aqui, gente, não é que ele não ame as pessoas, pelo contrário. Ele vai dizer no texto depois o que ele vai fazer em relação às pessoas, mas o que ele está dizendo é, ele não quer se moldar aos padrões da sociedade, aos padrões mundanos, aos padrões que permeiam o seio social. Pelo contrário, ele quer viver debaixo do mover do Espírito Santo, debaixo da intenção de Deus, para agradar o coração de Deus e poder, de fato, exprimir e viver conforme os padrões do céu. Então não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Que o Senhor coloque à prova os nossos corações, as nossas mentes, as nossas práticas. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, não. O próprio apóstolo Paulo diz, eu não uso palavra de persuasão, mas eu uso palavra recheada de poder do Espírito, porque é o próprio Espírito Santo que convence o coração. Nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Nunca foi a intenção dele. Ele era um construtor de tendas, ele era um trabalhador árduo, assíduo, constante. Então, que nós venhamos a procurar o nosso autossustento, fazer com que o Evangelho seja um prazer, com que o Evangelho seja, de fato, algo que traga aos nossos corações a grande intenção dos céus, que é anunciar essa verdade, que é ter a honra e a verdadeira disposição de exalar Cristo para as nações. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. Eles não procuravam a aceitação de homens. Eles não procuravam ser exaltados por homens. Paulo nunca procurou isso e nós nunca devemos procurar. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivermos com vocês, nós fomos como crianças. Agora ele vai falar do amor. Nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus. A gente não queria só pregar o Evangelho, a gente não queria só ter cuidado de vocês, mas olha o que ele fala.
Olha o que ele vai dizer, gente. Mas até mesmo eu queria ter entregue a minha própria vida. Eu queria ter entregue a minha própria vida em função de vocês. Aí ele fala, como nós o amávamos. Como nós amávamos vocês. Como nós nos entregávamos por vocês. Então, apesar deles não querer agradar os homens com a intenção de não se submeter à filosofia do meio social da época, ele amava aquelas pessoas com tudo que ele tinha e com tudo que ele era, a ponto de dizer que ele preferia ser chamado de maldito a não poder amar as pessoas, a não poder pregar o evangelho. Isso é algo extremamente profundo. Para você chegar nesse padrão de vida, você tem que estar intenso da presença de Deus, você tem que estar tão mergulhado na presença do Papai, você tem que estar tão imerso na Bíblia, você tem que estar tão imerso em oração, o Espírito Santo tem que estar fluindo de você de forma tão constante, porque você, na verdade, se torna um reflexo de Jesus, se entregando pelos outros em amor, se entregando pelos outros, não porque você está querendo receber algo em troca, como ele mesmo diz, mas porque você simplesmente se derrama e se entrega completamente e os ama. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga, de não sermos um peso para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são as nossas testemunhas. E Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês, os que creram, foi limpo, correto e sem nenhuma falha, um comportamento irrepreensível. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de valores do céu. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Essa é a grande intenção do coração do Pai, é que nós estejamos conectados com Ele, tenhamos uma vida relacional com Ele no seu reino. E o reino de Deus é algo que começa no nosso interior, é algo que começa da nossa relação profunda com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, com Deus Pai, através de uma imersão na Bíblia, através de uma paixão pela oração, através de uma vida, de um estilo de vida de adoração constante, em que as nossas vidas exalem agradar o coração de Deus, e nós temos a gratitude como o grande pontificar do nosso trilhar. Então essa é a grande intenção do apóstolo Paulo. É isso que deve permear nossa mente. Estar pertinho dele, ficar perto dele, ficar abraçadinho com ele, servir os irmãos a ponto de se entregar em amor, porque o Espírito de Deus, ele tem enchido os nossos corações para de fato servirmos as nações. Ontem eu estava assistindo o Descend, que aconteceu aí no Brasil, em 3 locais, 2 estádios em São Paulo e 1 estádio em Brasília. Que coisa profunda Deus está fazendo com o Brasil, e Deus vai enviar o maior contingente de missionários ao mundo, apaixonados, completamente derramados pela presença do Papai, intensos no poder de Deus, intensos na presença de Deus, porque eles não querem simplesmente levar uma bandeira de nome, Marcos, Alberto, Otávio, não, eles querem levar uma bandeira chamada Jesus, eles querem se encher tanto da presença de Deus, querem estar tão intensos, querem ter parte no reino de Deus, que a única coisa que eles querem é exalar o poder de Deus. A única coisa que eles querem é exalar a presença de Deus. É ver a glória de Deus ser exalada por esse mundo. E que nós possamos ter essa mesma disposição, essa intenção que deve permear a nossa mente, de agradar o coração do Papai, de estar com Ele, de ficar nele, de ter uma vida relacional com a presença de Deus. E que as nossas atitudes sejam atitudes pautadas no amor, pautadas em imersão na palavra, em imersão na oração, em uma vida de adoração,
e que no nosso seio social nós sejamos agentes de transformação, não porque nós somos bons, pelo contrário, nós somos pequenos, falhos, quebrados, quebrantados, mas é porque a presença de Deus é que faz toda a diferença. E que onde você estiver, onde eu estiver, onde nós estivermos, nós sejamos um diferencial para essa geração, no nome de Jesus, em que nós vamos ensinar e de fato mostrar que a intimidade com o papai, uma intimidade relacional com ele, é o foco total dos nossos corações. Tenha um excelente domingo e que a presença do papai inunde os nossos corações constantemente. Até mais.